Vai lá. Guerra nas tarefas. Guerra nas tarefas. Darei um exemplo da minha vida familiar. Meus filhos recebiam diferentes tarefas em casa. Meu mais novo, Brett, tinha 12 anos e pedimos a ele que levasse o lixo lá fora, 2 vezes por semana, para que a equipe de coletores de lixo pudesse recolher. A tarefa era simples: pegar o saco de lixo debaixo da pia da cozinha e levá-lo até a calçada, de onde seria retirado mais tarde. Esse processo, do começo ao fim, levava 5 minutos, porém criava uma guerra 2 vezes por semana na hora de pôr o lixo para fora. Como começava essa guerra? Em geral, bastava mencionar o nome dele. Brett, é claro que, pela minha entonação de voz, ele percebia que eu já estava bravo e julgando-o por não ter feito o que devia. Apesar de chamar o nome dele alto o suficiente para que os vizinhos do quarteirão de baixo ouvissem o que ele fazia para escalar o conflito, ele fingia que não tinha ouvido, mesmo estando na sala ao lado. E o que eu fazia? Ficava com mais raiva, é claro. Então, eu gritava o nome dele ainda mais alto que da primeira vez, de tal modo que nem ele podia fingir que não tinha ouvido. O que você quer? Ele perguntava. O lixo ainda está aqui dentro. Você é muito perspicaz. Ponha o lixo para fora. Nossa. Daqui a pouco, retrucava. Você disse isso da última vez e não fez. Não significa que não vou fazer desta vez. Veja quanta energia gasta no simples ato de colocar o lixo para fora. Toda essa tensão se criava entre nós porque, naquele tempo, eu tinha enfiado na cabeça que era seu dever fazer aquilo, que ele tinha de fazê-lo, que ele tinha de aprender a ser responsável. Em outras palavras, apresentei aquela tarefa como uma exigência. As pessoas entendem solicitações como exigências se pensarem que serão punidas ou culpadas caso não fizerem a tarefa. Essa ideia tira toda a alegria de qualquer ato. Certa noite, conversei com Brett sobre isso. Foi quando eu estava começando a entender toda essa questão da motivação. Comecei a desconfiar que era muito destrutivo pensar que sabia o que era o certo. Ou seja, que meu dever como pai era fazer as crianças se comportarem bem. Naquela noite, conversamos sobre por que o lixo não estava sendo colocado para fora. E nessa época, eu já estava aprendendo a escutar melhor, a ouvir os sentimentos e necessidades por trás da sua recusa em fazer o que eu pedia. Vi claramente que ele tinha necessidade de fazer as coisas por escolha própria, e não apenas porque estava sendo obrigado a fazê-las. Quando enxerguei isso, disse-lhe: Brett, como vamos sair dessa situação? Sei que tenho feito exigências no passado, que quando você não fazia as coisas que eu pedia, eu o julgava por não estar cooperando com a família da qual você é membro. Como vamos sair deste histórico que temos e como conseguiremos chegar a uma situação onde podemos ajudar um ao outro com base em outro tipo de energia? Ele teve uma ideia muito útil. Pai, que tal se toda vez que eu tiver dúvida se é um pedido ou uma exigência, perguntar a você, isso é um pedido ou uma exigência? Moleque, ó, não tem futuro. Não, eu falo, se utilizar dessa linguagem, a gente cria monstrinhos, né? Sim, ele criou um monstrinho aqui. Monstrinho no bom sentido, claro. Ah, mas Gostei dessa ideia. Isso me obrigaria a realmente parar e observar o que estou pensando e perceber se o que eu disse, de fato, está no espírito de: veja, eu realmente gostaria que você fizesse isso, atenderia as minhas necessidades, mas se as suas necessidades estão em conflito com as minhas, quero ouvi-las. E então podemos pensar uma saída para que as necessidades de todos sejam atendidas. Gostei mesmo da sugestão dele, de parar e realmente verificar quais pressupostos estavam funcionando dentro de mim. No dia seguinte, antes de ele ir para a escola, tivemos 3 oportunidades de testar o método. Por 3 vezes lhe pedi que fizesse algo.
E a cada vez ele me olhava e dizia, pai, isso é um pedido ou uma exigência? A cada vez eu olhava para dentro e percebia que ainda era uma exigência. Olha isso. Eu olhava para dentro. Aham. Como eu disse, com a postura. O Marshall olhava para dentro Oh, dele meu para Deus. perceber o que ele estava fazendo. Constelando. Eu continuava pensando que Brett devia fazer aquilo, que era a única coisa razoável de se fazer. Sentia que se ele não o fizesse, eu estava preparado para me tornar cada vez mais coercitivo. Portanto, foi útil ele ter chamado minha atenção para o fato. A cada vez eu parava, entrava em contato com minhas necessidades, tentava escutar as dele e dizia: ok, obrigado, isso me ajudou. Era uma exigência e agora é um pedido. E ele sentia diferença na minha atitude. E nas 3 ocasiões ele fez o que eu pedi sem questionar. Olha aqui, ele sentia diferença na minha atitude, né? Olha a qualidade quando um olha para dentro, o outro sente a diferença. É o movimento. Pura consciência, né? Quando as pessoas ouvem uma exigência, parece-lhes que nosso amor, respeito e cuidado são condicionais. Vulgo, né? Agora aqui é uma frase minha que veio: eu só te amo se você fazer o que eu quero. Uhum, uhum. Isto é, parece que só gostamos deles enquanto pessoas. Aí, ó. Você já leu isso Parece antes? que Vai, só fica aí. gostamos deles enquanto pessoas quando fazem o que queremos. Ai, você já leu isso aqui antes? Fica aí dizendo que a frase é sua. Ai, Senhor Jesus, é uma bênção isso, né? Porque perceber também que às vezes nós nos fazemos algumas condições de punição própria. Olha só que interessante, quanto a gente também se pune por determinadas situações, e aí eu só vejo uma qualidade minha quando eu também posso fazer punições comigo mesma, né? Aham. Ou seja, quantas punições, quantas exigências, né, no olhar crítico eu faço também comigo para perceber algum amor próprio dentro disso. E aí já chove Barba Azul aqui na minha cabeça. Já lembro do Barba Azul, Nossa! do conto da doutora Clarice, não da doutora Clarice, mas do livro, né? Mulheres que Falam com Lobos, da doutora Clarice. Quantas falas internas, né? A gente tem de condição para ser amada, para ser feliz, para ser respeitada, para ter o próprio lugar. E aí, à medida com que eu deixo esse barba azul interno, ou seja, esse predador interno falar comigo assim, é a maneira como eu vou tanto lidar com as crianças, né, meus filhos mesmo, Exato. propriamente dito, trazendo essa fala do barba azul, né? Só que aí, na situação, eu sou o barba azul. Eu sou o predador da autonomia do meu filho. Eu que tô tolindo ele de pensar, de sugerir ideias, de rever comportamento e de experimentar esse lugar de escolha. Eu escolho e eu assumo o que vier disso, né? A consequência que eu tenha desses atos. Ai, gente, ó, roda, roda, roda e o trabalho é autoconhecimento. Auto. Juro que eu comecei a ler esse livro quando a gente combinou de fazer e falei, ah, tá, vou aprender um pouquinho mais sobre ser mãe, né? Olhar para a criança. Aí lá tô eu aqui, ó, página 32, voltando, olhando para dentro. De novo. De novo. Volte 2 casas, né, Mar? Como você De fala. novo. Volte 2 casas, jogue o dado, amplie o seu olhar e segue o jogo. Vamos lá. Seguimos o jogo com amor incondicional. Lembro-me de uma vez, anos atrás. Brett só tinha 3 anos. Eu não sabia se estava comunicando a ele e aos meus outros filhos a qualidade incondicional do meu amor. Ele apareceu naquele meu momento de um questionamento interno e entrou na sala. Então perguntei-lhe, Brett, por
que o papai ama você? Ele me olhou e disse de imediato: porque agora eu faço cocô na privada. Fiquei muito triste naquele instante, porque era evidente que ele não tinha como pensar de outra maneira. Naquele tempo, minha resposta a meus filhos era muito diferente. Quando eles faziam o que eu queria e quando me desobedeciam. Então disse a ele: bem, eu realmente gosto disso, mas não é por isso que eu te amo. Então, é porque eu não jogo mais comida no chão. Ele se referia a um pequeno incidente na noite anterior, quando jogou comida no chão. É verdade. Eu gosto quando a comida fica no prato, mas não é por isso que eu te amo. Ele ficou muito sério, me olhou nos olhos e indagou. Então, por que você me ama, papai? Naquele instante me perguntei por que tinha entrado numa conversa tão abstrata sobre amor incondicional com uma criança de 3 anos. Como expressar algo assim a alguém dessa idade? E disse sem pensar: ora, eu gosto de você porque você é você. Lembro que naquele momento pensei: bem, isso foi uma coisa muito vaga e banal de se dizer, mas ele entendeu, compreendeu a mensagem e eu vi no rostinho dele. Ele sorriu, me olhou e disse: ah, você me ama porque eu sou eu, papai. Nos próximos dias, parece que a cada 10 minutos ele corria para o meu lado, olhava para cima e dizia: você me ama porque eu sou eu, papai. Você me ama porque eu sou eu, papai. Portanto, para comunicar essa qualidade incondicional de amor, respeito e aceitação às outras pessoas, não significa que seja necessário gostar de tudo que fazem. Não quer dizer que devamos ser permissivos e abrir mão dos nossos valores. Mas é preciso, sim, mostrar às pessoas que temos a mesma qualidade de respeito por elas nas duas ocasiões. Quando fazem o que queremos e quando não fazem o que lhes pedimos. Depois de mostrar respeito através da empatia, dedicando tempo para compreender por que não querem fazer o que pedimos, então podemos passar a estudar maneiras de motivá-las a fazerem voluntariamente o que precisamos. Em alguns casos, quando o outro tem comportamento que ameaça nossas necessidades ou a segurança, e não há tempo ou habilidade para se comunicar de modo adequado, é possível recorrer à força. Mas o amor incondicional exige que, não importa qual seja o comportamento das pessoas, elas tenham a confiança de que receberão alguma medida de compreensão da nossa parte. Muito interessante. E parece, ele traz aqui a frase como sendo uma frase simples, né, de uma maneira banal, como ele traz aqui, mas isso é de um significado profundo, né? Por que que eu te amo? Porque você é você. Você é Né? você. Você só pode ser você. E para mim, você sendo você, É o basta. bastante. Gente, não preciso fazer Exatamente. nada para me amar. Né? Muito legal. Por E me isso que lembra, é incondicional, né? não tem condição. Não tem condição. E aí me fez lembrar também um dia que meu filho falou que não, como é que é? Que não me amava, porque eu tinha pedido para ele fazer lição, alguma coisa nesse sentido, sabe? E não, então eu não te amo mais. Se eu fizer essa lição, eu não vou te amar mais. Para mim, não muda nada. A lição é sua, né? O meu amor por você continua. Falei desse jeito. O meu amor é o mesmo. Você fazendo lição, não fazendo a lição, você me amando, você não me amando mais. O que eu sinto por você não muda.
não entendi essa condição que você me deu, né? Aí, depois de uns tempos, volta. É. Ai, meu Deus. Vamos lá? Preparando nossos filhos. Ou como diria a minha amiga Marisa, criando monstrinhos. Bora lá. É claro que nossos filhos muitas vezes se verão em situações onde não receberão aceitação, respeito, nem amor incondicional. Frequentarão escolas onde talvez os professores utilizem formas de autoridade baseadas em outro modo de pensar. Por exemplo, que respeito e admiração devem ser conquistados e que a pessoa merece ser acusada e punida se não se comportar de determinada maneira. Portanto, uma de nossas tarefas como pais e mães é mostrar aos nossos filhos como preservar sua humanidade. Eu amo tanto essa palavra. Mesmo quando não estão sendo expostos a autoridades que usam algum tipo de coerção. Um de meus dias mais felizes como pai foi o primeiro dia do meu filho mais velho na escola do bairro. Ele tinha 12 anos de idade. Acabara de cursar os 6 primeiros anos numa outra escola onde o ajudara a treinar todos os professores, uma escola baseada nos princípios da comunicação não violenta. Lá se esperava que as pessoas fizessem as coisas não pelas punições e recompensas, mas por perceberem a importância de sua contribuição para o próprio bem-estar e o dos outros. As avaliações eram em termos de necessidades e pedidos, não julgamentos. Depois de 6 anos naquele estabelecimento, esta seria uma experiência radical para ele, pois, infelizmente, a escola do bairro não funcionava da maneira como eu gostaria. Mas antes que mudasse de escola, tentei transmitir a ele algum conhecimento sobre por que os professores da nova escola talvez se comportassem diferente, e tentei lhe passar algumas habilidades para lidar com a situação, caso ocorresse. Quando ele voltou do primeiro dia de aula, fiquei radiante ao descobrir como tinha utilizado os conhecimentos que ofereci. Rick, como foi na escola nova? Perguntei-lhe. Foi tudo bem, pai, mas puxa, alguns professores... Vi que ele estava tenso e quis saber o que aconteceu. Pai, nem bem eu tinha passado pela porta. Sério, mal entrei na sala, o professor olhou para mim, correu na minha direção e gritou: vejam só a menininha. O professor estava reagindo ao fato de que meu filho, naquela época, tinha cabelo comprido até os ombros. Aparentemente entendeu que ele, como autoridade, sabia o que era certo, que existia apenas um corte de cabelo correto e que se alguém não faz as coisas de forma certa, é preciso humilhá-lo ou fazê-lo se sentir culpado por estar errado. Senti tristeza por meu filho ter sido saudado daquela maneira em seus primeiros minutos numa escola nova. Como você lidou com a situação? Perguntei-lhe. Pai, me lembrei do que você tinha dito, que quando estamos numa situação assim, para nunca dar ao outro o poder de nos obrigar a sermos submissos ou rebeldes. Uau! Isso aqui é frase para grudar na porta da geladeira e no espelho do banheiro, hein? Nunca dar ao outro o poder de nos obrigar a sermos submissos ou rebeldes. Fiquei encantada pelo fato dele ter lembrado um princípio tão abstrato naquela hora. Comuniquei-lhe minha satisfação e quis saber o que tinha feito. Ele me disse: pai, também fiz o que você me sugeriu, que quando as pessoas falam comigo desse jeito, para eu tentar ouvir o que estão sentindo e precisando, sem levar para o lado pessoal. Meu Deus, é muita evolução. Somente tentar ouvir seus sentimentos e necessidades. Demonstrei-lhe minha apreciação. Uau, fico feliz que você pensou em fazer isso. O que você ouviu? Pai, estava bem óbvio. Ouvi que ele estava irritado e queria que eu cortasse o cabelo. Retruquei. Como você se sentiu ao receber a mensagem daquela maneira? Pai, fiquei triste pelo professor. Ele é careca!
E parece que tem um problema com esse assunto de cabelo, respondeu Ai, Henrique. Gente do céu, que menino. sensacional! Que ressignificar Nossa, transformativo. é filho do Marshall e o padrinho dele é o Bert Hellinger, né? Ele lê nas entrelinhas da história. E o tio é o Gandhi, né? É, né? E tem Porque um, o professor estava dizendo a respeito dele mesmo ali, né? Não sim, sobre e tem um ele. senhorzinho chamado Buda que vai lá na orelhinha dele de vez em quando, porque nunca dará outro o poder de nos obrigar, né? Enfim, o Buda tem uma frase, tinha, né? Uma frase assim de ninguém tem o direito de tirar a sua paz, algo nesse contexto. Sim, exatamente.